Olá a todos. Hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto polêmico, que é esse aqui, o mapa da maior mina de ouro. Pô, os caras vão falar, não, vou pegar agora, vou tirar print da tela do mapa. Não, a gente não vai estar falando sobre uma mina de ouro real, ouro físico, né? Mas sim é um mapa de um tesouro, vamos dizer assim. E também não é um tesouro físico, tá? É sobre algo que as pessoas querem que você não saiba, ok? Então qual que é o assunto? O assunto é mais ou menos o seguinte: imagine que tem uma mina de ouro, ok? Uma mina de ouro, uma coisa que assim, nossa, tão bacana, tão bom. Só que é uma mina de ouro cujo mapa está em todo lugar, é fácil qualquer um pegar. Você pode pegar o mapa, você pode ler, todo mundo pode pegar esse mapa. Pô, que maravilha! Todo mundo vai ficar rico. Oh, maravilhoso, todo mundo vai ficar próspero, todo mundo vai ficar não sei o quê. Só que tem pessoas que conhecem muito bem essa mina de ouro, conhecem muito bem. E essas pessoas fazem o seguinte: elas têm uma estratégia de colocar várias pessoas na mídia, em vários lugares, falando o seguinte: não, se afaste, isso aqui não é uma mina de ouro. Não, isso aqui não é um tesouro, isso aqui é uma coisa horrível, não chegue perto. Você vê aquela comida deliciosa e tem sempre alguém falando, isso aí é veneno, não chegue perto, isso é horrível. Então, para um pouquinho, a gente vai desmistificar isso aí hoje. Tem muita gente falando que esse mapa aí, dessa mina de ouro, que vai te levar para um lugar horrível, e eu vou mostrar para vocês porque é tão importante. E vou dar um exemplo real, prático, ok? Então vamos lá, o assunto, vou direto ao assunto, nem vou pro próximo slide ainda, vamos já direto pro assunto. Que ouro é esse? Que mina de ouro que é essa aqui? Essa mina de ouro se chama patriarcado, ok? Muitas pessoas, sempre que eu falo sobre patriarcado, sobre patriarca, as pessoas já ficam assim, espumando, né, comigo, ponto. Mas sempre tem um grupo de pessoas, né, homens de preferência, que dizem o seguinte: eu entendi, eu sou pai de família, eu sou patriarca, é isso aí, eu sou patriarca, eu mando, e todo mundo obedece, etc, tal. E as pessoas, tem pessoas que pensam assim. Mas não, aí tem um erro, tá? Tem um erro, isso aí. Não necessariamente um pai de família é um patriarca, ok? E como eu percebi esse erro? Porque eu estava conversando com dois colegas, que eu gosto muito, inclusive, e a gente estava falando sobre o vídeo que eu fiz sobre predestinação. E eles não concordavam, eles falavam, não, isso aqui e tal. E aí eles estavam batendo o pé, né? E eles falaram pra mim, pô, Afonso, você é cabeça dura, porque tem aqui dois patriarcas falando com você, e você é um patriarca só, e você não quer ouvir dois, você é cabeça dura. Só que nenhum dos dois percebeu que nenhum dos dois era patriarca, certo? Então eu achei impressionante, assim, tipo, sim, pessoal, quando eu falo que eu sou patriarca, tem um significado, não significa só que eu sou pai de família, ok? Significa o seguinte: o patriarca é o filho primogênito mais velho, ok? Então, o filho primogênito mais velho da minha família seria o meu avô, certo? O meu avô morreu quando eu tinha 9 anos, certo? Então o patriarca passa a ser meu pai, certo? Meu pai, então, é o patriarca, só que ele morreu quando eu tinha 11 anos, certo? Portanto, quem é o patriarca? O filho mais velho do meu pai, sou eu. Então eu sou o patriarca. Os meus dois colegas que estavam falando comigo, né, pessoas muito inteligentes e tudo mais, eles não perceberam que nenhum dos dois, o pai dos dois, tá vivo. Então como assim dois patriarcas? Nenhum dos dois é o patriarca, na verdade. Eles vão ser. Eles estão sendo preparados para ser patriarca, tá? Quando eu venho aqui e falo assim, eu sou patriarca da minha família, tipo assim, eu sou patriarca jovem. Por quê? Porque meu pai morreu jovem. Isso não é nenhuma coisa boa pra mim, certo? Eu preferia ser um patriarca com 60 anos de idade, tá? Mas às vezes acontece, essas coisas acontecem, né? Então o que acontece? O patriarca, ele às vezes ele é estabelecido muito jovem. Foi o meu caso. Só que eu não percebi isso. Na época eu não sabia, não tinha esse conhecimento, ninguém passou esse conhecimento pra mim. Mas o patriarcado é algo muito importante, certo? E ele tem um efeito muito grave às vezes. As pessoas não entendem. Por quê? Porque a bênção de uma família inteira, ela vai vir através do patriarca, tá? Então se você quer ter uma bênção duradoura, o que acontece? Você tem que estar embaixo, o quê? Vamos dizer assim, de um patriarca, certo? Você tem um patriarca na sua família, né? Isso é complicado, tá? Então assim, às vezes sim, o patriarca se perde, não é uma pessoa que segue a Bíblia, etc, tal. Você vai ter que estabelecer algo ali, um ponto de início para passar uma sucessão para frente. Mas
é importante você tentar estabelecer um patriarcado. O patriarcado não é todos os homens são patriarcas, não é assim que funciona. Então as mulheres falam assim, esse negócio de patriarcado é uma coisa machista. Porque os próprios homens não gostam da ideia. Por quê? Porque são um número muito pequeno de homens que são patriarcas. Então, por exemplo, eu tô lá, o meu pai faleceu, eu tô lá com 11, 12 anos, então eu sou o novo patriarca. O que isso significa? Significa que, por exemplo, meu tio de 40 anos vai ter que me ouvir, vai ter que prestar atenção no que uma criança de 12 anos está falando, né? Ou um pouco mais, 13, 14, 15. Hoje eu tô com, sei lá, não importa a idade. Mas pessoas muito mais velhas do que eu deveriam estar me ouvindo. Por quê? Porque o patriarca da família sou eu. É uma coisa assim, difícil de falar. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, por que não eu? Vamos fazer uma votação? Não, vamos estabelecer por votação quem vai ser o chefe da família. Por onde vai vir a bênção? Desculpa, pessoal. Não é assim que funciona. Então eu vou explicar de uma forma prática para vocês. Então vamos lá. Eu estava assistindo um vídeo do Olavo de Carvalho e ele estava falando sobre capitalismo, comunismo, estava respondendo um tal de Mansur lá do Twitter, uma coisa desse tipo aí. E aí ele chegou num ponto muito interessante. O Olavo de Carvalho tem aquelas pérolas, né? E ele estava falando o seguinte, sobre agentes históricos. E ele explicou o que é um agente histórico. O agente histórico é uma pessoa, um grupo de pessoas cujas ações vão perdurar por um período maior do que a vida humana. Então o cara já morreu, mas aquela ação que ele tomou continua gerando resultado lá para frente. Ou seja, é um agente histórico, certo? E aí ele vai falar que os agentes históricos, por exemplo, ele dá um exemplo, um agente histórico. Os principais são religiosos, certo? Perduram muito tempo. E ele vai dar um exemplo lá, ele vai dar, por exemplo, o exemplo do... ele pega um exemplo, por exemplo, um que a maioria das pessoas não concorda, por exemplo, é o Maomé, né? Então o Maomé, você pode não concordar, eu também não concordo, mas o que ele falou, o que ele definiu lá, perdura e influencia países até hoje, certo? Perdura na cabeça das pessoas e influencia países até hoje, certo? Então, o que acontece? Agentes religiosos, eles conseguem fazer isso, né? Mas também tem famílias. Essas famílias são famílias antigas, a gente ouve por aí nas teorias de conspiração, e são reais as famílias, são verdadeiras dinastias. Tem famílias, por exemplo, a Rothschild, que tem 400, 500 anos, certo? E aí o que acontece? Essas famílias, elas acabam ficando muito ricas. Por quê? Por que você acha que elas ficam ricas? Sim, teve vários problemas aí, mas um dos motivos, porque eles são muito agregados no formato de família, e eles são uma família patriarcal, porque o que pareça, pode não concordar, a gente não concorda com muitas coisas que esses caras acreditam, que fazem, etc. tal, mas eles seguem uma linha que mantém eles funcionando durante longo tempo. Porque imagina comigo aqui, se, por exemplo, vamos pegar aqui, eu poderia pegar meu exemplo, mas vamos pegar o seu exemplo, certo? Quanto do trabalho do seu bisavô chegou até você? Quase nada, né? Quase nada. Quanto você recebeu de herança do seu bisavô, do seu tataravô? Quase nada, certo? A maioria das pessoas. Não sei que seja lá descendente de um mega fazendeiro da época das capitanias hereditárias, né? Ou seja, um político. Mas se você não for, você é uma pessoa normal, como eu, etc. tal, você não recebeu quase nada. Você não recebe instrução dos seus antepassados. Você não sabe quase nada, você está perdido aí, certo? Por quê? Porque as famílias, elas são rebeldes. Elas falam o seguinte, não, cada chefe de família cuida da sua família e pronto, cada um segue o seu caminho. Então você tem lá numa família 10 famílias, né, no seguinte, o pai, a mãe e seus filhos, e eles, cada um, estão seguindo um caminho, separado, isolado. Eles não trabalham juntos, eles não trabalham em equipe, certo? Eles não são liderados por um cara, que é o patriarca. Eles não são, por quê? Porque as pessoas são rebeldes. Então quanto mais rebeldia tem, mais você vai perder. Você não vai conseguir prosperar em longo prazo. Você não vai ser um agente histórico nem da sua família. Percebe? Então o que acontece? Essas famílias, eles sabem qual é o segredo. O segredo do jogo é você ter uma sociedade, uma família, na verdade, patriarcal. Que todo mundo vai baixar a orelha quando o patriarca estiver falando. Não importa se o patriarca tem
15 anos de idade, porque o pai morreu, ou se tem 20 anos, ou se tem 30, ou se tem 40, ou se tem 50, ou se tem 100. O patriarca fala, os outros abaixam a orelha, todo mundo obedece. É assim que funciona. Ah, mas Afonso, eu não concordo. Ah, mas se o patriarca for mal? E aí vai, várias questões. Não estou dizendo, então assim, a gente tem uma questão, um ponto aqui. Quando eu falo assim, o primogênito é o patriarca, nem sempre, tá? Na Bíblia deixa bem claro isso. Normalmente o primogênito deve ser o patriarca, a não ser que aconteça algo extraordinário, ok? E na hora que é passado o patriarcado, aquilo ali é definido. Então, por exemplo, Jacó, o primogênito de Jacó era Rúben, né? E Rúben não é o patriarca. O patriarcado foi passado para Judá, certo? Então Rúben ainda manteve a força, né, do pai e tudo mais, mas ele perdeu a primogenitura, ele perdeu o patriarcado, vamos dizer assim. Ele não é mais o patriarca da família, e sim Judá, certo? Mesma coisa, Esaú e Jacó, né? Quando nasceu Esaú primeiro, então em tese ele é o primogênito, mas na verdade Isaac passou a primogenitura dele para Jacó. Então nem sempre o mais velho é o primogênito, né? Às vezes o patriarca escolhe o mais novo, uma pessoa, outro filho da família, mas normalmente é o mais velho. Okay? Então o que acontece? Vamos lá. O Olavo, ele estava falando, por exemplo, falou dos religiosos, né? Falou das religiões, depois falou das famílias e depois falou das sociedades secretas, que as sociedades secretas têm ações que muitas vezes passam além da vida humana, ou seja, são ações históricas, né? Então são agentes criadores da história, né? Mas uma sociedade secreta, ela pode ser infiltrada por uma família, por membros de uma família, né? Ou até por religiosos. Mas um patriarcado bem feito, né, que tem um patriarca definido, você não vai conseguir infiltrar o patriarca, percebe? O patriarca, ele é o patriarca. Você não tem como você infiltrar o patriarca por definição, né? É difícil. Então o que acontece? Uma forma sólida de você propagar as coisas ao longo do tempo é através de uma família patriarcal, com o patriarca mandando. Só que para isso a família inteira tem que ter noção que o cara é o patriarca. Para isso a família inteira tem que ter noção da Bíblia. Porque senão, não, eu não acredito na Bíblia. Pronto, aí já dançou. Já perdeu um membro da família ali, entendeu? É complicado. Mas é isso. Ou seja, se você... Porque, olha só, pessoal, desculpa, muitas pessoas são jovens e não vão entender o que eu estou falando, mas as pessoas mais velhas vão entender. Você chega a um ponto na sua vida que você já não pensa mais muito na sua vida em si. Porque é o seguinte, já fiz as coisas, fiz muitas coisas legais, já aprendi muita coisa, etc. Tal. A sua maior preocupação, depois de um determinado ponto, é você ensinar a próxima geração, entendeu? É você passar seu conhecimento, é você ajudar a próxima geração a se tornar próspera, né? Então você começa a pensar mais na frente, você não quer pensar em, vou comprar um carro novo, vou não sei o que, tal, vou comprar uma roupa nova. Chega uma hora que, tipo assim, tem um buraco na sua camisa e você não tá nem ligando, entendeu? É desnecessário. Mas você pensa muito na próxima geração. E quando você começa a pensar isso, você começa a perceber que uma estrutura patriarcal é o que vai fazer as coisas funcionarem. Por quê? Porque o patriarca, ele não tem interesse em ficar, sei lá, atrapalhando os outros. Pelo contrário, ele tem o interesse que a família inteira cresça, que a família inteira prospere. A ideia de um patriarca não é simplesmente assim, todo mundo aqui concentra a informação em mim, dinheiro em mim e tal. Não é isso. Mas as famílias, elas devem ouvir o patriarca. Vou dar um exemplo aqui. Como isso é grave muitas vezes. O patriarca, muitas vezes, não tem conhecimento bíblico, ok? Pois bem, tem casos, né? Então, o que acontece? O patriarca, ele vai ter, mesmo ele não tendo conhecimento bíblico, ele sabe que é importante o primogênito. Ele sabe que é importante o primogênito. Por quê? Porque ele vai passar algo para o primogênito. O que ele vai passar? Ele não sabe, ele está passando patriarcado, né? Está passando o bastão para a próxima geração através do primogênito. Então o que acontece? Ele vai ter a preocupação de duas formas, ok? A preocupação do patriarca. Muitos patriarcas, eu conheço assim vários que tiveram problema com isso. É passar o bastão para o primogênito e ter garantia de que o primogênito vai ter um primogênito para passar o bastão corretamente. Então assim, se um patriarca ele percebe que o primogênito ele não vai passar o bastão,
se ele tem qualquer problema para passar o bastão para frente, tá? E eu conheço vários patriarcas que tiveram esse problema, patriarcas mesmos, tá? O patriarca ele vai ficar muito bravo com o primogênito. Ele vai ficar assim, pé da vida. Por quê? Porque o que adianta ele passar o bastão pro próximo se o cara lá não vai passar o bastão para frente, percebe? Ou vai passar incorretamente. Então é uma preocupação. Tá? Então muitas pessoas assim, têm brigas em famílias homéricas, né? Brigas assim terríveis, e as pessoas não entendem por que esse cara tá brigando com aquele, etc. Tal. Porque sempre tem essa questão, as pessoas sabem lá dentro. Elas perderam essa informação. Por que elas perderam? Porque o pessoal fala, isso aí não é o mapa da mina, não. Deixa lá os Rothschild fazer isso, fulano fazer isso, Beltrano. A sua família? Não faz isso, não. Senão você vai ser tão pobre quanto eles no futuro. O quê? Mas os caras são muito ricos. Esquece o que eu falei. Né? Então, ou seja, as pessoas, esses mentirosos que estão por aí, falando mal do patriarcado e tudo mais, tá? Eles fazem isso de uma forma muito sutil. Eles são mentirosos mesmo, ok? E as bênçãos de uma família vêm através do patriarca. Então assim, a gente tem... Só que para você conseguir se estabelecer numa família patriarcal, você tem que deixar claro isso para todos os membros, ok? Você tem que chamar os caras e falar o seguinte, ó, pessoal, seguinte, o patriarca é o fulano, então a gente vai conversar com o fulano, etc, tal, certo? A pessoa tem que tentar entender isso. Agora, sim, pessoal, nós todos temos um aspecto de rebeldia, infelizmente, né? A gente não gosta, muitas vezes, de ouvir os patriarcas. O que eu acho interessante é o seguinte, você confia no seu patriarca? Pensa aí qual que é o patriarca da sua família. Vai lá, pensa aí, quem que é o filho mais velho, etc, tal. Bom, o seu pai é o filho mais novo, quem que é o irmão dele, é o filho mais velho, tal. Quem que é o filho mais velho? Aquele patriarca, beleza. Você confia no cara? Não confia. Beleza, você não confia. Tá. Mas você confia em político? Confia. Muitas pessoas confiam. Eu não entendo isso. Por que as pessoas confiam num cara que nunca conheceu elas? Não tem relação nenhuma com elas. Certo? Confia no cara para pagar uma grana enorme de imposto. Pro cara ir lá fazer asfalto aqui, ali, etc. Tal, confiando que aquele cara vai ser um ótimo cara para ela. Confiando que aquele cara vai resolver os problemas dela, que aquele cara é confiável, que as pessoas amam político, né? Vai atrás, manda um beijinho, estica balão, aquela coisa toda. Todo mundo ama um cara que nunca viu elas, nunca vai ver, nem sabe quem elas são. Quando essas mesmas pessoas, você fala o seguinte, ó, ouve o patriarca da família. Ah, o patriarca, não, eu não gosto dele. Tá. Porque você não gosta do patriarca da sua família, o cara que tem relação próxima com você. Mas você ouve político, cara. Você ouve tantas pessoas que tipo, assim, não tem nem relação com você. Você percebe? Vamos lá, pessoal. Vamos ser ainda mais terrível aqui. Vamos deixar o negócio mais terrível. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. As pessoas, elas pensam que conhecem todo mundo, ok? Mas a verdade é que a gente não conhece as pessoas. Agora, os patriarcas da nossa família a gente conhece. A gente pode consultar, a gente pode conversar. Agora, o cara é um monstrinho. Bom, aí é diferente. Aí é totalmente diferente. Okay? O cara é um monstrinho. Bom, de certa forma, vamos dizer assim, eu converso com muitas pessoas podem achar que eu também sou terrível, porque eu sou um cara muito sincero. Então assim, você tem que pensar bem, tem que avaliar bem, ok? Mas é difícil. Se você quiser que você consiga passar informação de uma geração para outra, que você consiga fazer uma coisa sustentável no futuro, né? Muitas pessoas falam o seguinte, eu vou juntar pessoas em Mojave, em estrutura, assim, assado. Tá, beleza. Vai dar certo? Vai dar certo. Você consegue ouvir o seu patriarca, o seu próprio pai? Não consigo. Então por que você acha que vai dar certo com outras pessoas que você nem conhece? Sempre essa questão, percebe? E ó, pessoal, não estou falando de ninguém especificamente aqui, eu estou pensando assim de forma geral, ok? Porque as pessoas elas não ouvem os seus patriarcas. Esse é um ponto. Quando a gente não ouve os patriarcas, o que acontece? A gente acaba perdendo bênção. Eu vou dar um exemplo aqui. O meu pai, ele não tinha a menor noção que ele era um patriarca, ok? O meu avô morreu, 2 anos depois morreu meu pai, né? Então eu teve esses 2 anos, ele não tinha a menor noção. Mas eu sei que quando o meu avô estava vivo, antes do meu pai ser casado, ele pegava o dinheiro do salário dele
e entregava na mão do meu avô. Para ele, assim, era mais confiável o dinheiro estar na mão do meu avô do que na mão dele. Ele confiava, essa era a forma como ele confiava no meu avô. E o meu avô, ele dava o dinheiro pro meu pai, o dinheiro do salário do meu pai. Dava o dinheiro, ó, esse aqui é o dinheiro da condução, esse aqui é o dinheiro para você comprar um lanche, etc, tal, esse aqui é o dinheiro para você ir num restaurante e tal. Meu pai colocava aquele dinheiro no bolso e ia fazer as coisas dele, entendeu? Quando o meu pai casou, quem ajudou a comprar a casa onde meu pai morava foi o meu avô. Com o dinheiro de quem? Do meu pai. Então, assim, sabe, eu vejo que assim, as pessoas, elas não percebem o quanto o patriarca ele tem de preocupação. O quanto ele pode estar ajudando a guardar bênçãos, a arrumar as bênçãos e tudo mais. As pessoas pensam que, não, eu cuido de mim sozinho, etc, tal. Lógico, o Criador que está por trás, mas, de tudo, tá? Até da sua respiração. Mas, o que a gente vê é que muitas bênçãos vêm através do patriarca. Ok? Então, de novo, batendo na mesma tecla, patriarca. Não estou falando de coisas assim. Então, não estou falando que todo homem é patriarca. Não estou falando isso. Estou falando que cada pessoa tem que tentar identificar na sua família quem é o patriarca. Para quando ele falar, as pessoas ouvirem. O que eu posso falar aqui por experiência própria, tá? Eu converso com muitas pessoas, tá? Da minha família e tudo mais. E as pessoas simplesmente muitas vezes não me ouvem. Nada. Zero. Tá? Então, assim, não estou falando assim, as pessoas vão me ouvir, etc. Tal. Não estou dizendo isso. Tipo assim, já foi uma lavagem cerebral muito forte e tipo, não tem como resolver, tá? Mas, e a maioria das pessoas não é assim, mas se você sabe do que eu estou te falando agora, tenta corrigir no mínimo daqui para frente, né? Se você conseguir recuperar uma geração atrás, melhor. Por quê? Porque a bênção ainda vem através do patriarca. Então se você conseguir, né, trazer o patriarca para próximo, ouvir o que o patriarca tem a dizer, ouça. Tá? É uma oportunidade enorme. Tá bom? Então é isso. Como estava dizendo aqui o Olavo, ó, os agentes criadores da história, religiosos, essas famílias que são dinastias, sociedades secretas. Puxa vida, porque essas famílias elas se dão tão bem? Você vai ver, o próprio Olavo diz assim, você não tem assim muitos nessas famílias bem estruturadas, não tem aqueles grandes esbanjadores, né? Todo mundo ouve o patriarca, né? Enquanto que em outras famílias, e até dá o exemplo da família real, você sempre tem alguém esbanjando e tudo mais. Mas em determinadas famílias, as famílias que têm uma durabilidade mais longa na história, tá todo mundo ali centrado, então, né? Numa estrutura que, do meu ponto de vista, é patriarcal, tá bom? Bom, por hoje é isso. Espero que as pessoas tenham entendido. Sei que as pessoas vão ficar nervosas, etc, tal, mas presta atenção, né? Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas presta atenção e começa a ouvir. Aquele ali seria o patriarca. Deixa eu ouvir o que ele tem a falar. Quem sabe não vê uma benção a mais, tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.